Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast I Am CFO, um programa aqui que a gente faz voltado para empreendedores e por empreendedores. A gente sempre procura convidar alguém do mundo de negócio, que tem empresa, que trabalha em algum setor específico, que tem alguma experiência legal para passar para nós. Aqui a gente fala sobre investimentos, negócios e desenvolvimento pessoal. Hoje a gente está indo para o nosso 37º episódio desde que a gente começou essa sequência. Já estamos esse ano, no mês de janeiro, a gente já teve praticamente 500 downloads dos episódios. Agradeço a todo mundo que nos escuta através do iTunes, do Google Play e do SoundCloud. E também aqueles que visualizam no YouTube. É mais difícil ver no YouTube porque são vídeos longos, mas a gente está tendo uma aceitação bem boa. Obrigado a todos. E hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente importante para as empresas. E apesar do podcast chamar I Am CFO, até na semana passada a gente conversou com o Álvaro sobre isso. O CFO ele precisa entender principalmente como é que é lá a ponta do negócio, como é que é o atendimento, o que motiva o cliente a comprar ou não para ele poder tomar suas decisões. Então, sobre atendimento e relacionamento com o cliente, a gente vai falar com uma pessoa aqui que é jovem, empreendedora ávida, já atuou em diversos segmentos e pela experiência, pelo contato que a gente tem aí nos últimos 2 anos, dá para ver que ela é uma expert em conquistar e fidelizar os seus clientes. Então, Thalita, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho antes da tua história, antes da gente entrar no nosso tema. Olá todo mundo, que legal que eu estou participando aqui, obrigada por me convidar, Daniel. Meu nome é Thalita Pinheiro, eu sou corretora de imóveis aqui em Miami, já moro aqui há mais ou menos 8 anos, trabalho nesse ramo há praticamente 7 anos. Trabalho com vendas, né? Mas não só com vendas, mas com expectativas, com sonhos de clientes. Então, eu venho de um background já de vendas, trabalhei com isso no Brasil, fiz faculdade de administração de empresas com ênfase em vendas e marketing. E então, trabalho hoje praticamente atendendo o cliente, né? É o foco do meu trabalho. Atendendo clientes que estão comprando, vendendo imóveis. Também cuido de imóveis aqui, administro os imóveis. Então, tenho esse outro tipo de relação com o cliente que é mais um pós-venda, que dá uma continuidade na relação. Então, acho que é assim que consigo ter relacionamento com o cliente, né? Tu sempre teve essa vocação de atendimento a pessoas, porque se tu já fez a faculdade voltada para isso, depois já foi trabalhar diretamente com isso. Eu, na verdade, com 17 anos já entrei na faculdade, fiz administração de empresas no Brasil, mas quando vim pra cá, eu tinha parado um pouco a faculdade, fiz um curso em Nova York e tal, e aí quando eu voltei pra cá e comecei a trabalhar já, eu falei, eu preciso terminar a faculdade e fazer com um foco um pouco mais voltado ao que eu tenho interesse, né? Não é que eu queria ter um diploma, mas eu foquei assim, eu tava entre fazer Project Management, que é gerenciamento de projetos, seria, sim, né? Sim. Ou recursos humanos ou venda e marketing. Então eu achei que fazendo venda e marketing seria uma coisa que eu podia abranger um mercado grande. Então foi por isso que eu defini também fazer isso. Então tu escolheu a tua faculdade depois que eu já estava no mercado, pensando naquilo que tu já queria fazer. Exatamente. Não o contrário. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro e vou para lá. Não, é assim, como eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então assim, eu quis fazer administração de empresas porque eu achei que eu poderia gerenciar o negócio da minha família. Minha mãe tinha uma loja no Brasil, eu era gerente já. E aí eu queria aprimorar essa área. E aí depois, quando eu vim pra cá, que eu tinha dado um tempo total de estudar, porque eu precisava trabalhar até pra conseguir pagar a faculdade aqui, né? Ir atrás do sonho do American Dream, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, mas espera aí, eu tenho que pegar um diploma numa área que eu tenha interesse. Sim. E é por isso que eu foquei mais em vendas e marketing, porque eu sinto assim, de tudo que eu fiz, o que eu sei realmente fazer é vender. E antes de tu entrar nesse mercado aqui, nos negócios da família, tu tinha tido alguma experiência? Tu já atuava
trabalhava com a tua família de alguma forma? Sim, a minha mãe tinha uma loja de roupa há 25 anos lá na Bahia, né? Eu sou de Salvador e a gente tinha uma loja lá. E assim, eu sempre, assim, criança, 13, 14 anos, ia trabalhar todo o Natal. Minha mãe falava, tudo bem, você quer ganhar o seu dinheiro, mas vem ajudar a gente aqui, nem que seja pra embalar presentes, enfim. E eu sempre gostei disso. Eu gostava de moda, mas eu gostava mesmo da parte de lidar com o cliente. Eu sempre... Minha mãe falava que eu era o chaveiro da sorte. Quando eu tava, a venda saía mais cara, as clientes ficavam mais empolgadas. E aí, com 17 anos que eu terminei a escola e entrei na faculdade, eu falei assim, eu quero um trabalho. E aí eu conversei com a minha mãe, isso é uma história até engraçada. Aí ela falou, olha, só posso te pagar tanto. E eu comecei a negociar com ela. Eu falei, não, negociar com a mãe, eu não quero ganhar só isso, porque eu tenho um outro potencial. Aí eu falei, então tá, eu vou fazer entrevista em outro lugar. Então eu fui pra concorrente, passei por todo o processo seletivo, fui contratada, e minha mãe falou, não, você não vai trabalhar pra concorrente. Eu falei, então você me dá um aumento. E aí eu voltei pra trabalhar com ela. Então assim, eu já era gerente mesmo, gerenciava um grupo de mais ou menos 12 pessoas na área de venda, fazia treinamento, e era bem difícil, porque imagina, com 17 anos, tendo que treinar as pessoas e ainda assim tendo que dar direções pra minha mãe, sabe? Assim, ela era diretora da empresa, mas eu falava, olha, mãe, assim não pode, você não pode fazer isso, tem que comprar esse tipo de roupa e tal. Então, eu sempre tive uma personalidade muito mandona, mas nesse sentido de direcionar, sabe? Com um pensamento dessa forma. E tu acha que a tua mãe fez isso de propósito, já sabendo que ela ia te puxar pra trabalhar com ela? Pra ela assim, ó, deixa ela ver como é que é o mundo lá fora pra depois voltar aqui. Eu acho que foi um desafio que ela quis me dar também, mas ela acho que ela não acreditava que eu fosse tentar uma vaga na concorrência, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, eu toda arrumada pra ela, você vai pra onde? Eu vou pra entrevista de trabalho. E ela, você vai trabalhar pra onde? Eu falei, pra loja tal. Ela, não. E aí começou, sabe? Então eu acho que ela quis me mostrar também que tem que ter um valor, sabe? Não é só porque sou filha dela que eu ia chegar e conquistar, mas eu também mostrei pra ela que eu era capaz. Se não fosse com ela, ia ser com outra pessoa. Outra pessoa. E é lógico que ela preferia que eu estivesse do lado dela, né? Então... E quando tu entrou lá, tua mãe já tinha a loja há 25 anos. Como que foi a receptividade dela, assim, de uma pessoa muito mais nova, tecnicamente sem experiência, mas cheia de ideia? Como que ela absorveu isso? Como que ela encarou essa... Então, ela assim, foi surpreendentemente bem aberta, assim, eu cheguei com coisas novas, coisas que eu tava aprendendo na faculdade, que minha mãe não fez faculdade de administração, assim, ela fez de moda, mas ela não era gerenciadora, né? Então, eu chegava com novas ideias, olha, na faculdade eu aprendi, a gente podia fazer assim com um time, vamos fazer um treinamento mais, uma coisa mais séria, mais profissionalizada, então, ela me dava muita abertura pra fazer as coisas. Tu acha que mesmo com 25 anos de experiência, ela sentia que faltava alguma coisa pra ela e ela precisava de alguém com essa... E também, não só isso que faltava, mas acho que complementava. Sim. Ela queria estar sempre atualizando, então assim, a gente entrevistava junto as pessoas. Uma coisa que ela me ensinou é que eu tinha muita dificuldade em demitir as pessoas, e até hoje eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu acabo tendo uma relação pouco pessoal com todo mundo que trabalha comigo, então eu me lembro a primeira demissão que eu tive que fazer, sabe? Ela me ensinava e eu ensinava pra ela, entendeu? Assim, ela falou, não, você tem que falar assim. Eu falo, não, mas vai você, demite ela. Ela falou, não, você que vai fazer. E eu me lembro, assim, que eu fiz e, sabe, tipo, tensa, mas era desafios. Então, a gente trabalhava junto. Ela tinha uma sócia também, que cuidava mais na parte do financeiro. E que também o meu challenge maior era mais com ela, porque, assim, eu tinha que provar pra ela que eu tava ali não só por ser a filha da dona, a loja da minha mãe tinha o nome dela, então tinha um peso grande, né? E então, assim, era complicado. Mas, enfim, no final foi tudo bem. Tu acha que essa abertura da tua mãe em aceitar isso, vindo principalmente de ti, foi maior pelo fato de tu ter desafiado ela e ter conseguido ir pra frente na concorrente, assim, pô, a menina realmente... Também, foi por isso, e eu acho que por ela saber que tinha uma legacy, né, que a loja era nossa, que ela queria que eu tivesse os olhos do dono, é o que realmente cresce o negócio, então ela sabia que eu ia estar ali, que eu ia estar com o olho dela, e ela não podia... Minha mãe viajava muito a São Paulo, Belo Horizonte, pra fazer compras, Rio, então eu tava ali o tempo inteiro. Então ela sabia que eu estaria tomando controle da situação. E a sócia dela via da mesma forma ou tinha aquele...
No início teve muito... Sim. Eu tive que me vender muito pra ela, me mostrar capaz. Então, assim, ela me fazia trabalhar muito mais que todo mundo, sabe? Eu lembro que minhas amigas... Imagina, Salvador, a gente tem um verão cheio de festas, cheio de tudo. De férias da faculdade, queria tirar 2 dias extras pra poder ir pra Praia do Forte, que é um lugar que assim, a gente sempre vai. E ela, não, você tem que trabalhar no sábado, você tem que, sabe? Você tem que estar aqui. A tua mãe ou a sócia? Não, a sócia. Ela, sabe, ela era mais dura comigo, assim. E eu não abria mão, não discutia. Eu falava, então tudo bem. Eu ia pra farra, né? Como, imagina, 17, 18 anos, voltava, 8 horas da manhã. Boa que a gente conseguia fazer eu isso, conseguia. né? Hoje eu não consigo nem tomar um café na esquina. 9h30, se você me ligar, eu já tô dormindo, sabe? Eu tô mais ou menos Mas, assim. Então eu conseguia... E aí ela no final, assim, quando eu resolvi morar aqui fora, que eu saí da empresa e tal, pra vir pra cá, ninguém queria que eu fosse embora. Tanto que eu tive que fazer tudo escondido. Sim, eu me matriculei no curso, comprei passagem, tudo, sem falar nem pra minha mãe, pra ela. Comecei a treinar uma pessoa na loja pra ficar um pouco mais, né, no meu lugar, assim. E aí foi um planejamento de 6 meses, entendeu? Aí quando eu abri pra minha mãe, eu tô indo morar em Nova York. Ela falou, como assim? Eu falei, já tá tudo pago, já agendei, só preciso ir tirar o visto e tá tudo certo. E ela... Tá certo pra quem? Ela falou, não, como assim? Você vai morar lá? Eu falei, vou. E assim, tá tudo certo. Já tenho onde morar, já tenho trabalho, já tá tudo organizado, não se preocupa, mas eu preciso. Eu sentia muita dificuldade, assim, eu não sei, assim, eu sempre me senti um pouco fora dali, sabe? Eu acho que Salvador, pra mim, era muito pequeno, assim, mesmo o Brasil, assim, eu me sentia fora. Então, assim, eu via que as pessoas pensavam diferente, porque minhas amigas sempre tiveram a oportunidade de viajar muito pra fora, eu não tinha isso. Assim, não só por... Não é que eu não tinha o dinheiro pra ir, mas é que eu não tinha a oportunidade. Eu trabalhava o tempo todo, eu já tava ali querendo criar o meu, né? Então, eu falei, não, eu preciso disso. Eu acho que se eu for pra morar fora, eu vou aprender a falar inglês, vou abrir a minha mente até como autoconhecimento, né? Então, eu resolvi que eu ia viajar. Minha mãe me conta a história, assim, ela fala até hoje, que eu com 5 anos de idade comecei a falar pra ela, assim, um dialeto qualquer, blá, 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 e ela falou, o que é isso que você tá falando? Ela, mãe, eu sou americana. Eu não nasci pra morar no Brasil. Eu vou morar lá nos Estados Unidos, perto do Mickey, e se você quiser, você vai me visitar. Então, assim, eu já tinha essa intuição de que queria morar aqui, entendeu? E quando tu veio pra cá, tu tinha? Eu tinha 21. 21. E como é que foi essa mudança, sair de Salvador no calor pra ir pro frio de Nova York? Eu saí em janeiro. Na verdade, eu saí de Salvador no dia 21 de janeiro de 2007. Porque foi no dia do meu aniversário, então não tenho como esquecer. E eu me lembro que era Salvador, 38 graus, né? Verão, alto verão. Um final de semana antes tinha ensaio da Timbalada e toda essa coisa. E vim pra Nova York. Eu morei em New City, que é uma cidade que é no norte do estado de Nova York, no Rockland County. E era menos 22 graus no dia que eu cheguei. Eu juro que eu liguei pra minha mãe assim, falei, mãe, eu nunca imaginei que existia esse frio, assim, eu nunca nem tinha visto neve na minha vida, sabe? Então eu chorava de frio, não tinha o que colocar, assim, eu coloquei 1000 casacos. E as pessoas na casa que eu morava... Sim, levasse o casaco de inverno de Salvador. Imagina, eu cheguei no aeroporto e falei, eu preciso ir num lugar comprar mais roupa de frio, não tinha roupa de frio o suficiente, assim. O máximo de frio que eu tinha passado era em São Paulo. Sim. Então, foi difícil essa adaptação, assim. Mas eu queria tanto que desse certo que eu, sabe, ultrapassava. Eu falava, nada, vou ficar no frio mesmo, vai dar certo. Não falava nunca nenhum problema pra minha mãe, pra ela não fazer eu voltar, sabe? Sim. Ficava vivendo tudo, assim. Porque eu vim com um programa de intercâmbio que chama Au Pair. Au Pair na América. Que você vem fazer um curso, mas você vem morar na casa com uma família e você é babá das crianças. Você cuida das crianças. Eu planejei tudo. Que eu não queria... Eu queria sair de casa, não pedir nenhum dólar mais pra minha mãe. E queria ter um lugar pra morar e um trabalho. E aprender a língua, né? Então, eu me inscrevi nesse programa. Então, assim, eu cuidava de 3 crianças. De 5, 9 e 11 anos de idade. Não sabia falar nada de inglês, assim nada, eu falava... Nada. Eu tinha feito curso no Brasil até o final, achava que arrasava. Mas quando eu cheguei aqui, a menina... A gente vê que as pessoas não falam igual no livro. Eu tenho várias histórias engraçadas, assim, de coisas que eles falavam que eu achava que eu tava entendendo e eu fazia... E era totalmente diferente, sabe? Mas eu aprendi muito com eles, assim, e eu dei sorte, porque caí numa família super bacana. Os pais adotaram 2 das crianças no Brasil. Então, eles queriam ter uma pessoa brasileira pra botar a cultura dentro de casa. Então, a gente ouvia música brasileira. O pai, ele
músico. E como ele adotou as crianças no Brasil, ele passou um tempão no Brasil. E aí ele aprendeu português. Ele falava português perfeito. Sim. Então, assim, eu me sentia legal. bem segura, sabe? Legal. Se eu tinha alguma dúvida, eu ligava pra ele, falava em português. Ele conhecia Gilberto Gil, ele conhecia Ivan Lins, ele conhecia Maria Bethânia. Então, a gente tinha uma afinidade muito grande. E aí, eu comecei a ensinar português pras crianças também. Então, dentro de casa, a gente começou a ter essa relação que foi bem legal, sabe? Sim. E até hoje, a gente é bem amigo, assim. Eles falam... Imagina, as crianças já têm... A mais nova tem 17 anos, sabe? Sim, sim. Mas a gente tem uma relação muito bacana e foi um período muito legal. Aí tu veio pra fazer o curso pensando em ficar? Não, eu vim pra ficar 6 meses, né? Foi o que eu falei pra minha mãe. Mãe, eu tô indo, o programa é de 1 ano, mas eu só vou ficar 6 meses. E eu falei, eu só vou também se for pra Nova York. E esse programa não é você que escolhe o lugar, é a família que te escolhe. Então, assim, a primeira família que me escolheu foi a família de Nova York, né? Então, tudo era bem conectado pra dar certo. E daí, eu vim pra ficar 6 meses, mas eu comecei... Quando passou 6 meses, eu comecei a ter uma turma legal. Eu conheci 3 brasileiras que também moravam nessa cidade. A cidade deve ter 2 mil habitantes, 3 mil, sei lá, muito pequena. E a gente, nesse programa, tinha uma conexão. Quando chegava alguém, a coordenadora do programa mandava a lista das pessoas que chegavam. Então eu ficava esperando. Quando chegou uma brasileira, eu liguei, aí ela falou, já tem mais 2 aqui. E a gente formou um time bacana, assim, sabe? De amizade. Então eu tava começando a gostar. Eu falei, não vou embora agora, né? E como o programa era de 1 ano, o visto era de 1 ano, eu falei, eu vou ficar o ano inteiro. Aí eu falei, mãe, eu vou ficar mais, né? Eu vou ficar 1 ano inteiro. Ela, ok. E daí, quando chegou perto do final do ano, eu falei, você tinha a possibilidade de renovar o visto pra mais 1 ano, se você quisesse. Você podia ficar na casa mais 1 ano. E aí, assim, eu comecei a falar pra família que eu queria ir embora. Eles, não, você não vai embora. A gente, né? Eles me tratavam como filha, de verdade, assim, sabe? Eles tinham que pagar um valor por semana, eles me pagavam quase o dobro, de tanto que eles queriam que eu ficasse. Então eu falei, tudo bem, vou ficar mais 1 ano. E daí, no meio do 2º ano, eu comecei, assim, a falar assim, não, peraí, eu também já tô cansada de ser babá, porque é ser mãe de outros, né, do filho dos outros. Além da responsabilidade, tipo, uma das crianças tinha alergia a tudo, absolutamente tudo que você imaginar. Leite, nuts, frutos do mar. Você comia um chocolate, desse um beijo nela, ficava empolada. Então, eu tinha o tempo todo de ficar preocupada com ela. E também a vida cansa, né, um pouco. Sim, porque tu vive a vida dele na casa deles, na né? casa deles. Daí, assim, eu falei assim, eu quero começar a ver outras oportunidades. E aí, eu conheci uma diretora da Osklin, da marca Osklin, lá em Nova York. E aí, eles me deram a oportunidade de começar a trabalhar com eles, só pra testar se era, né, bacana e tal. Falei, eu vou conversar com a minha família, né? Vou ver se eu consigo coordenar as 2 coisas. Se eu gostar, vou trabalhar com eles. Sim. E acabou que deu certo. Eu gostei de trabalhar com eles. Trabalhei um verão com eles, mas voltei pra ficar com a família. E daí, depois, eu comecei a pesquisar possibilidades de ficar legalmente, sem ter nenhum problema. Porque se eu saísse do programa, eu perdia o visto. Sim. Então, eu fiz um acordo com eles de estar trabalhando nos 2 trabalhos e mantendo o visto. E aí, quando... também tive a oportunidade de trabalhar no Brazilian Film Festival, que é o festival de cinema brasileiro lá em Nova York. Então, aí, eu comecei a ver assim, gente, eu posso fazer várias coisas aqui, na verdade. Não preciso ficar segmentado só em uma coisa ou outra. Eu achei, assim, o mundo das oportunidades. Que aqui é natural, que é um pouco diferente de lá. Parece que lá, quando a gente escolhe alguma coisa... Você tem que ficar pra sempre. E se tu mudar, tu é um fracassado porque tu não deu certo naquilo e mudou, né? Então... não, assim, eu descobri, por exemplo, que se eu quisesse juntar um dinheiro de final de semana, eu falava com um amigo meu que trabalhava num bar, eu falava, posso ser sua assistente de bartender? Pode, vamos lá. Eu ganhava $100, sabe? Então, essas coisas que eu sei que no Brasil não existe, assim. Você não tem como... Se você no Brasil precisar do dinheiro ali, você tem que ralar o mês inteiro pra esperar chegar dia 5 pra receber. Então, uma pessoa de 22, 23 anos, imagina, vivendo em Nova York, curtindo. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei num restaurante que eu trabalhava só tinha folga na segunda. Então, eu trabalhava de 4 da tarde a 1 da manhã. Aí, de lá, eu saía com as minhas amigas, chegava em casa às 6 da manhã, dormia, acordava e ia trabalhar. Eu trabalhei tanto dessa forma que eu juntava, assim, 4, 5 cheques e só conseguia depositar, juntava mesmo dinheiro, entendeu? Então, eu fui trabalhando porque em várias áreas, gastava o tempo trabalhando e me divertindo. Então, eu fiz aqueles 2 anos, os 2 primeiros anos, realmente de experiência, sabe? Eu acho que eu amadureci muito nova. Assim, quando eu tinha 17 anos que eu trabalhava, minhas amigas ainda estavam pensando em viajar, em namorar, em faltar lá na faculdade. Eu já estava focada em fazer aquilo. Então, eu acho que eu mudei, sabe? Eu falei, nesses 2 anos eu quero curtir. Daí, a minha irmã mais velha já morava aqui na Flórida.
ela resolveu... ela ficou grávida, né? Tava morando aqui. Ela falou, pô, vem morar aqui. A gente já mora no mesmo país, mas tá distante. Minha irmã já mora aqui há mais de 20 anos. Então, ela começou a falar isso. E aí eu falei, tá, eu vou pra aí. Então, vim pra Miami, me apaixonei completamente. Na hora que eu lembro... Eu tinha vindo quando eu morava em Nova York pra visitar a minha irmã, mas antes disso eu nunca tinha vindo. Então, na hora que eu vim aquela ponte da 195 ali, que você vê toda a cidade de Miami, eu falei, gente, eu quero morar aqui para toda a vida. Amei. Quero ficar aqui. Senti a conexão. E daí a Oslin resolveu que ia abrir aqui também. Então, eu conversei com eles, falei, não, pode contar comigo que eu vou trabalhar com vocês. Na Oslin, quando tu trabalhou lá, foi com vendas também? Também. Eu era assistente de gerente, né? Então, tu sempre foi pra esse lado, sempre pro lado de vendas. Tá. Eu trabalhei também, paralelamente à Oslin, eu tinha uma empresa de produção. Eu era sócia com uma pessoa aqui em Miami. E a gente fazia produção de eventos, evento corporativo, fazia produção de TV, assim, quando programas do Brasil. Vocês montaram essa empresa do zero? Do zero. Tá. Ela já tinha bastante experiência na área e a gente se juntou e a gente trabalhava junto. Mas assim, sabe como seu coração não bate? Não era aquilo eu fazia, assim, mas essa coisa de ficar sem dormir, correr atrás sabe? Você não saber, assim... a venda, você não sabe realmente quanto você vai ganhar, mas a produção, assim, você não sabe nem quando é que vai vir uma coisa, sabe? Era uma coisa bem... E assim, muitas horas e tudo. Eu achava o máximo o final, mas não era o que o meu coração batia forte. Não era apaixonada por aquilo. E eu gostava mais, assim, da venda. Da Oslin, por exemplo, eu tava ali, eu vendia, eu conseguia pegar o cliente, chegava com uma ideia e a gente conseguia finalizar, né? Saindo com uma roupa, às vezes o cliente vinha dali já ia jantar, então aquilo eu achava o máximo poder fazer aquilo. Então eu sempre fui mais pra área de vendas. E aí, enquanto eu tava nessa área, por conta da empresa de produção, a gente pegou um trabalho que era um reality show. Um reality show francês que ia estar gravando aqui em Miami e eles precisavam alugar uma casa. E aí eu contactei com uma pessoa, a Michelle, que veio a ser minha broker, minha primeira broker depois. Falei, Michelle, olha, era a única pessoa assim, de confiança que eu conhecia, eu sabia que ela era corretora, não conhecia muito esse mercado aqui. Falei, a gente precisa alugar uma casa e tal, como é que faz? Ela falou, não, eu te ajudo. E eu me envolvi em todo o processo, ajudei, assim, não ajudei, porque ela fez todo o trabalho dela, né, sozinha, claro, mas participei de tudo ativamente, vi como é que era, visitei as casas, falei, nossa, que interessante esse mercado e tudo. E aí ela falou pra mim, Thali, você tem tudo a ver com isso, por que você não tira sua licença, né? Vai tentar ver se é isso que, de repente, você consegue juntar as duas coisas, né? Trabalhar com os contatos que você tem da produção e a venda de imóveis. E aí foi que eu resolvi tirar a licença, fiz o curso, fiquei morrendo de medo de fazer a prova. Todo mundo bota uma coisa, né, falando que essa prova é dificílima e tudo. Eu fiquei, nossa, morrendo de medo, mas aí eu fiz a prova e passei de primeira. Sim. E eu já tava, quando eu comecei a fazer a prova, ela já tava bem envolvida com ela. Ela já começou a me dar algumas horas no escritório pra trabalhar, pra ver como é que era, pra ver se era aquilo que eu queria. Eu tava meio em crise. O que eu ia fazer? Porque assim, de quando eu cheguei pra cá até hoje, eu trabalhei em vários setores, né? E nada fazia o meu coração bater forte. Aí quando eu peguei a licença, eu falei, gente, é isso que eu quero. Assim, eu me vejo com 80 anos vendendo casa, sabe? Fazendo todo esse processo, lógico, diversificando, trabalhando com diferentes tipos de cliente, mas é isso que eu quero fazer. E qual que é o maior desafio nesse segmento pra ti? Tem vários desafios, né? Um dos maiores mesmo é captar a expectativa real do cliente, assim, deixar... Entender o que ele quer, que as expectativas e necessidades dele estejam alinhadas com a realidade. Então, porque nem sempre ele sabe o que ele quer, né? Não, assim, você sabe, eu vou muito pro Brasil, eu faço um workshop com compradores lá, então, assim, a minha primeira pergunta é assim, você conhece Miami? Assim, conheço. Meu amigo tem uma casa em Boca Raton. Aí eu já começo a explicar, olha, eu levo um mapa inteiro da Flórida e explico. A localização é muito importante, porque se você me disser que é um apartamento em Miami, mas na verdade você quer em Boca Raton, a gente já perdeu um tempão fazendo um processo que não vai dar em nada. E a gente tá falando de quase 1h30 de diferença. Exatamente. Né? Então, assim, eu educo muito os meus clientes, eu tento entender o que ele quer. Existem 3 tipos de clientes. Um que ele quer uma casa para uso próprio, que vai ser casa de férias ou para moradia. Ou é aquele investidor mais conservador que quer comprar um imóvel, alugar, ficar recebendo aquela renda tranquila
tranquilo, assim, sem nenhum risco, assim, digamos assim, uma coisa mais... Uma renda menor, mas com risco um pouco menor também. Sim. Ou o investidor real que foca no retorno do investimento. Então, eu tenho que identificar isso primeiro. Que aí sim eu consigo traçar um plano para como que eu vou atender esse cliente. Quais são as expectativas? Você vai morar? Quem que vai escolher a casa? Você, sua esposa? São juntos? O que você quer? Qual o valor que você pensa em comprar? Eu tenho que educar também a questão de valores aqui. Sim. Porque chega lá no Brasil uma mensagem de que, comprei uma casa em Miami, porque pra muita gente, Miami e Orlando é do lado. Exatamente. Por $200 mil. Em Orlando, com $200 mil, tu compra uma coisa. E em Miami, com $200 mil, tu compra outra completamente diferente. Mas meu amigo comprou uma com 4 suítes. Aonde? Em Orlando. Beleza, em Orlando dá. Em Miami não dá. Então, essa educação de educar primeiro pra ele saber o que ele quer, né? Eu sou bem assim, primeiro o que você quer, que tipo de investidor ou comprador você é, o recurso disso, né? É importante saber se você vai comprar financiado. Eu nem sabia que podia financiar. Como é que funciona? Eu explico. Não, eu vou comprar em dinheiro, mas eu preciso vender aqui um imóvel no Brasil. Então, assim, as variáveis disso... porque, assim, o mercado aqui, ele não fica 2 anos uma casa esperando. Então, não adianta eu começar a te mostrar uma casa hoje, mas que você ainda vai esperar você vender aquele imóvel no Brasil. A gente sabe que hoje o mercado imobiliário no Brasil está mais devagar. Então, todas essas expectativas eu tento traçá-las e deixá-las bem, assim, perto da realidade. Então, assim, o primeiro passo que eu faço vamos comprar financiado? Vamos primeiro ser pré-aprovado. Eu faço todo o processo de pré-aprovação com as pessoas com quem eu trabalho, e aí a gente tem uma noção, não, ele achou que podia comprar uma casa de 500 mil, mas na verdade só pode comprar uma de 300. E aí eu trabalho, porque eu não quero mostrar pra ele uma de 500, que ele não pode comprar e ele ficar, frustrado. Então, eu prefiro trabalhar dentro da realidade de cada cliente. Então, isso é um trabalho que eu tento sempre fazer personalizado, entendeu? Pra cada um. É o que você quer, o que você pode, o que você está buscando nas suas necessidades, para que serve o imóvel e qual a finalidade disso. Para nós que estamos nesse mercado, é muito claro isso que tu falou de não adianta esperar vender uma casa no Brasil e olhar a casa que tu quer agora, porque não vai casar o tempo e a gente vai perder tempo. Como que os clientes recebem essa mensagem? Porque às vezes a impressão que a gente passa por já estar aqui, atuando no mercado aqui da forma que o americano atua, parece que a gente é muito frio, parece que a gente é muito objetivo demais e não é o que se está acostumado de atendimento no Brasil, né? Em Brasil se fala muito mais do que o cliente quer ouvir para tentar conduzir a venda, né? E aqui o processo é o contrário, é realmente absorver o que ele precisa e apresentar se tem ou se não tem. Como é que ele encara isso? Então, essa diferença, assim. O cliente brasileiro, ele é mal acostumado em várias, né, em várias coisas, assim, no tratamento com as pessoas, na forma de entender o que ele quer, achar que ele quer aquilo agora e você tem que fazer tudo para que funcione. Eu tento trabalhar dentro dos meus tools, né, como que eu posso falar, dentro das minhas ferramentas. Para que ele se sinta atendido, né, que eu atenda a necessidade dele da forma que ele quer. Então, a gente tem hoje um sistema que ele pode automatizar essa busca. Então, isso é uma coisa que eu uso muito para clientes que ainda que querem comprar um imóvel, que estão dependendo de várias coisas, mas precisam daquela informação agora. Então, o que eu faço? Eu coloco eles no meu sistema, eles recebem 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes informações sobre os imóveis do que ele está buscando. A gente vai se comunicando o tempo inteiro, mas eu sei que aquela venda vai demorar 2 anos para acontecer. Na verdade, assim... Mas tu não deixou ele desatendido, Não deixou ele desatendido, estou sempre disponível para ligar. Por exemplo, eu tenho clientes que já foram para 3, 4 eventos comigo lá no Brasil, mas ainda não fizeram uma compra, mas eles estão amadurecendo. Cada um tem o seu tempo. Sim. Eu respeito. Sim. E também deixo isso claro e também me coloco como profissional, assim, as prioridades, é lógico que eu não estou dizendo que um cliente é prioridade em relação ao outro, mas assim, para ele entender que nesse momento ele ainda não está pronto. O que tem no mercado agora é isso. Mas daqui a 1 ano pode ser que seja uma coisa diferente. Por isso que ele está recebendo informações automatizadas, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo eu tento que está disponível para as perguntas deles, entendeu? Mesmo que ele não vá comprar agora. Uma coisa que eu aprendi muito no mercado é assim, é lógico que quando você tira a licença de corretor, a sua primeira comissão você já gastou ela antes de receber. Porque demora, assim, né? Tipo, você tá ali, ainda tá conquistando o cliente, né? Eu lembro que a minha primeira venda não aconteceu, assim, porque o casal resolveu brigar e se divorciar no meio da transação. Nossa. E assim, eu já tinha... E era uma venda em Pinecrest, que é longe daqui. Já tinha ido lá 10 vezes.
já tinha feito todos os investimentos e não recebia aquele dinheiro. Então, eu aprendi que dentro desse mercado, 10% dos clientes vão comprar um imóvel no primeiro contato em 6 meses. Mas nos 90% vai ser de 6 meses a 2 anos. Então, você tem que ter paciência, tem que entender que é assim que funciona. Que é uma realidade bem diferente dos mercados que tu atuava, Exatamente, né? Porque no bar o cara vai lá e gasta, no óculos, na roupa o cara vai lá e gasta. Eu tenho clientes, assim, que eu tô trabalhando há 3 anos, assim, que eles falam, não, eu vou comprar e tudo, mas eles estão se organizando, ou eles ainda... Sabe, o dólar saiu de 2, foi pra 4, tá 3, tudo isso. Eu tenho um cliente agora de Nova York que eu acho que tem 3 anos exatamente, que ele quer comprar num prédio, mas ele quer comprar um valor X, X menos, né? Que ele quer comprar um valor mais barato. Então, eu tenho um sistema, né, que a gente chama de CRM aqui, que no Brasil eu não sei como fala. CRM, que ele vai me lembrando, faz um follow-up com esse cliente, faz um follow-up. Então, a cada 2 meses eu mando um e-mail pra ele. E aí, eu fiz isso essa semana, casou que ele tava aqui, eu fui mostrar o apartamento e finalmente a gente botou uma oferta. Sim. Mas imagina, se eu não tivesse acreditado que ele tinha um potencial de comprar, eu poderia ter perdido aquela venda ali, porque desisti ou não tive paciência pra esperar. Então, nesse meu negócio, a paciência e saber que nada é imediato é o que mais gera realmente o sucesso, entendeu? Ou seja, dentro desse segmento, a fidelização do cliente começa muito antes dele realmente... Virar cliente. Virar cliente, porque enquanto ele não compra nada, ele é só um prospect. Exatamente. E tu já tem que fidelizar ele ali, porque na Flórida tem o quê? 6 mil, 7 mil corretores? Muitos. E dentro deles, eu acho que em Miami, metade eu acho é brasileiro, né? Sim. Tem corretor brasileiro. Quando eu vou para o Brasil e falo, seu corretor brasileiro, o meu primo, meu cunhado, não sei o que, todo mundo é corretor. Sim. Então, eu tento sempre, assim, minha primeira reunião com um cliente, mesmo que seja só para se conhecer um café, eu pego as informações dele, coloco no meu sistema e ele começa a receber informações, novidades, o que está acontecendo. Tem uma newsletter mesmo de informações e ele fica nesse meu outro sistema de relacionamento. Então, a cada 2, 3 meses ele recebe um e-mail. Dependendo da relação, se tiver mais forte, já está acontecendo, realmente eu tô sentindo um interesse maior, e eu vou diminuindo isso dentro do sistema para cada um mês ou a cada 2 semanas, entendeu? Sim. Então, eu tento fidelizar dessa forma quando ele ainda não é o cliente. Agora, quando ele é cliente, eu já tenho um outro sistema de fidelização que é realmente o contato e o meu pós-venda. Porque eu criei uma empresa de pós-venda justamente para fidelizar esses clientes. O que acontecia? Assim, eu tenho um cliente que foi minha primeira realmente efetivamente venda, e ele foi uma pessoa que já era do meu network, porque ele conhecia minha mãe no Brasil, ele já tinha comprado imóveis aqui com outras pessoas, ele já tinha 2 imóveis aqui, e ele tava vindo para cá, ele me levou para jantar, falou assim, olha, eu já tenho um corretor, mas eu cheguei aqui, meu apartamento tava todo mofado, ele, sei lá, não tinha ninguém que cuidava do apartamento, o ar-condicionado tinha que ficar ligado, que aqui a gente tem uma umidade muito grande. E quando eu cheguei, eu tive que ir para um hotel, porque eu não tinha condições, eu vou ter que fazer reforma agora, uma dor de cabeça. Aí eu falei assim, olha, eu entendo que você tem um corretor, não vou tirar, né, o crédito dele nisso, mas eu posso cuidar do seu apartamento. Eu nem sabia, assim, na verdade, ele sabe já disso hoje, eu nem sabia o que eu tava fazendo, né? Eu falei, tá, vou te ajudar e vou cuidar. E aí eu comecei, e eu tava no processo... Tu viu a oportunidade, eu vi uma agarrou, oportunidade, né? Eu falei assim, porque se eu pego ele como pessoa, pelo menos que eu tô prestando serviço, e ele gosta, ele é um potencial cliente que ele pode comprar ou indicar clientes ou o que seja. E daí eu tava na faculdade, né, no processo de fazer o Senior Project, o projeto final. E aí eu resolvi criar dentro da faculdade a empresa que eu criei hoje, que é Everything Concierge. Que é realmente uma prestadora de serviço, uma administradora de imóveis para os clientes que não moram aqui ou não querem lidar com esse tipo de administração. E eu resolvi criar isso usando ele como primeiro cliente. Sim. Eu tinha ele, tinha um outro cliente também que estava me esperando tirar a licença para poder cuidar do imóvel dele. Então, peguei esses 2 imóveis e comecei a fazer esse tipo de fidelização. Ele gostou tanto de mim que hoje ele já deve ter comprado comigo uns 10 imóveis, mais ou menos. Ele abandonou o outro corretor dele, falou, não, você tá aqui, você... né? Eu mostrei para ele que ele não precisa sair daqui. Sim. O cliente entrou aqui comigo hoje, ele estiver qualificado, ele vai conseguir comprar, vai conseguir... Eu vou administrar, vou indicar quem cuide,
vou mandar fazer reformas, tudo dentro da empresa. Então, é uma outra forma de fidelizar. Então, esse cliente, quando ele compra um imóvel comigo, que eu cuido desse imóvel, todo mês ele tá ali recebendo um e-mail meu com um relatório financeiro de atividades. Ele sabe, ele me liga, Thalita, eu tô indo pra Miami, aqui tá tudo certo com o meu apartamento, não tá? Eu tenho um time todo atrás de mim, né, que cuida disso, mas o contato sempre sou eu. A gente tem vários grupos no WhatsApp com todos os imóveis, então eles estão vindo, eu sei, assim, eu tenho um cliente que chegou essa semana, Thalita, eu trouxe pra você pão de queijo, trouxe cuscuz da Bahia, trouxe um monte de coisa, então assim... Deixa de ser cliente pra ser amigo, né? Ele já comprou o imóvel, talvez ele não vai comprar mais nenhum, mas assim, a gente tem essa relação, sabe? Você tem a maior prova disso é que eu me casei esse ano, não sei se você sabe, e no meu casamento eu tinha, assim, sei lá, 50 convidados que eram meus clientes, que eu conhecia através de ter tido uma relação de compra e venda de imóveis e que se tornaram amigos. Sim. Porque você acaba tendo afinidades, eles vêm passear aqui, eles sempre vão procurar, a gente sai pra jantar, acabou ali o processo de venda, mas a afinidade continuou, né? Sim. E nesse processo onde vocês cresceram a empresa, como é que tu fez para administrar isso de o teu forte é a venda? E tu não pode deixar que a empresa comece a perder essa essência Bom, assim, quebrando a cabeça, né? Na verdade, Porque se a Thalita sai lá da frente e olha pra dentro... o que eu gosto de fazer, vender. Eu amo. Toda a parte, todo o processo, todos os contratos, a negociação, sabe, aquele frio na barriga, será que vai aceitar a oferta? Não vai, meu cliente só pode pagar até isso, tá? Isso tudo pra mim é a melhor parte, eu adoro. Agora, quando começa a ter a parte burocrática interna, que é o contrato ficou faltando uma assinatura, aí manda, aí volta, e toda essa parte que é pra mim um pouco de perca de tempo, eu já não gosto. É a mesma coisa, é a parte de administração dos imóveis. As pessoas não têm noção de quanto trabalho isso dá. É lógico que a gente vende, a gente cuida com o maior carinho do mundo, mas eu tenho uma equipe enorme atrás de mim pra cuidar disso, porque se eu fizesse tudo sozinha, eu teria que ter 3 clones, pelo menos, entendeu? Se tu olhar em custo de oportunidade, a administração do imóvel ela dá muito mais trabalho e gera muito menos receita, né? Exatamente. É um complemento, ao serviço. É uma coisa de relação mesmo com o cliente, é manter relação. Eu tenho clientes que talvez, se eu não tivesse feito isso, na hora que ele fosse alugar, ele poderia alugar com outra pessoa. Ou resolvi vender. Ele vai vender com quem? Com quem cuida do imóvel dele, né? Então, ele me gera o serviço, mas ele me gera muito mais trabalho. Eu tenho muito mais pessoas trabalhando nessa área do que na parte de vendas, mas a venda é que me gera, né, o lucro maior. Mas eu tento administrar, assim, no início eu, assim, bati muita cabeça, eu ficava horas, às vezes eu saía daqui 11, meia-noite, porque eu tinha que cuidar da parte do concierge, mas também tinha que cuidar da parte da venda. Mas o que eu fiz, assim, eu tenho um coach, né, um real estate coach, que é um coach para corretores, e ele me fez assim enxergar, você tem que se dividir e você tem que ter a equipe certa e você tem que se organizar, tem que ter disciplina, porque senão você vai se perder e no meio disso aí você vai estar focado numa coisa que não é realmente o seu foco, que é, né, que não é a venda. Então eu parei uma hora, me reorganizei, foi aí que eu tinha aberto a imobiliária. Aí foi que eu migrei para uma empresa maior, eles compraram a minha empresa, eles expandiram o negócio deles, mas eles cuidaram de toda a parte burocrática, administrativa, treinamento de corretores, tudo isso agora é responsabilidade do main office, do office principal, que me deixou mais livre para estar na frente da venda. Então, assim, eu sei que nos 2 últimos anos, né, esse ano que passou, eu já estava nesse formato, mas em 2015, 2016, meus clientes me ligavam reclamando, poxa, eu tô aqui em Miami, você não sai nem para tomar um café comigo e tal, porque eu estava tão envolvida na parte de gerenciamento da empresa que eu perdi um pouco esse foco. E quando eu fui olhar os números, né, além do Brasil ter ido pro dólar 4 na época, eu fiquei e falei, não, peraí, vamos reorganizar aqui e botar a empresa pra frente de uma forma organizada, que todo mundo tá, né, sendo atendido, mas com o foco da venda sendo meu. Então, desde abril do ano passado, que eu mudei agora pra Elite Sales Group, né, que é a empresa que eu trabalho, nossa, mudou muito. Aí tu pôde se concentrar, exatamente no que eu quero e em novos projetos, né? A gente tem milhares de novos projetos que eu tô entrando agora, assim, novas parcerias que eu tô fazendo, que eu só posso fazer porque eu tenho esse tempo um pouco mais livre. Eu aprendi a organizar a equipe, eu aprendi a delegar, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Você foi uma das pessoas que falou pra mim, Thalita, não adianta reclamar
cada assistente, você tem que sentar, tirar o tempo e ficar ali e ensinar tudo. Depois, se você ensinou 2, 3 vezes e ela não aprendeu, realmente você tem que repensar. Sim. Mas a gente tem essa mania de pegar a pessoa e tá tão ocupada, joga no fogo ali e vai. E realmente não vai ter como ser assim, né? Então eu reaprendi muitas coisas, né? Reorganizei o meu negócio. Eu acho assim, 2017 foi o melhor ano pra mim em termos de vendas. Eu tive um monte de gente ao meu redor reclamando e pra mim foi muito bom. Sim. Não é só porque vendi mais ou não, mas porque eu reorganizei o negócio, sabe? Sim. Eu tento sempre reciclar. Eu faço curso o tempo inteiro, eu leio todos os livros, eu escuto um monte de podcast, eu faço tudo que eu posso pra melhorar o meu negócio. Porque pra mim não é só a venda do imóvel. Vender um imóvel, qualquer um pode vender. Sim. Mas é a manutenção disso, sabe? É onde que eu quero chegar, o goal que eu quero. Então, realmente... E o que tu acha hoje que é a melhor estratégia que tu faz, ou como que tu faz para atrair essa pessoa, como tu faz para se destacar nesse segmento onde, como tu falou, existe uma competição grande. Muito grande, a maioria é brasileiro, a gente tá competindo, eles estão competindo pelo mesmo público. Como se diferenciar para que o cliente olhe para a Thalita e fale, é com ela que eu quero... Então, assim, eu tenho três fontes, na verdade, importantes de onde eu pego, né, capto os meus clientes. Número 1 é a referência, né? Assim, meus clientes, eles são muito gratos aos meus serviços, eles sempre saem, eu não vou dizer 100%, porque, né, eu não posso agradar a todos, eu posso ter um ou dois clientes que não gostaram do meu serviço por algum motivo, eu desconheço, mas, assim, eles sempre saem muito satisfeitos e eles sempre recomendam muitas pessoas. Eu tenho clientes que eu atendi a família inteira, assim, irmão, primo, tio, e essa, pra mim, é a melhor referência, sabe? Eu trato o cliente. Um exemplo, assim, minha maior venda veio de um cliente que eu tinha atendido o irmão dele num aluguel de temporada. Imagina se eu tivesse dito, não vou fazer aluguel de temporada, porque todo mundo sabe que aluguel de temporada é muita dor de cabeça e muito pouco dinheiro. Sim. Mas eu falei, não, é uma oportunidade de conhecer essa pessoa, tratei bem, porque, né, a minha equipe, às vezes não sou eu só que tô ali atendendo, às vezes eu atendo primeiro, mas tem uma equipe inteira pra ajudar, que continua. E dali continua, eu faço uma relação. Daí eu recebo uma ligação depois, olha, eu sou cunhado de não sei quem, você atendeu aqui ele, e ele me indicou, e eu comprei um imóvel de milhões de dólares, entendeu? Então, essa referência é um principal. A segunda coisa são os eventos que eu faço no Brasil. Isso me deu me dá um feedback muito bom. Eu vou pro Brasil, eu faço parcerias com corretores ou com... empresas que trabalham no setor imobiliário. Aí a gente junta um grupo de pessoas interessadas, a gente faz um marketing grande antes, faço um workshop de A a Z, como comprar um imóvel na Flórida. Então, assim, como que funciona o processo, explica o que é que o corretor aqui, você não precisa ter 10 corretores como você tem no Brasil, explica o que é o sistema que a gente usa, como que funciona uma empresa de títulos, que é bem diferenciado no Brasil, que você não precisa botar o dinheiro na conta do vendedor, que ele fala, poxa, eu vou comprar um imóvel, vou depositar o dinheiro na conta de uma pessoa lá nos Estados Unidos, ele sumir com o meu dinheiro. Né? Então, toda essa parte eu explico muito bem. Eu sempre levo profissionais daqui pra lá. Então, eu faço um trabalho bem interessante em relação a isso. E uma outra coisa são a gente chama de connectors, que são as pessoas que conectam, né? Então, eu tenho parcerias com vários profissionais aqui que me indicam pros clientes e tem uma reciprocidade, né? Reciprocidade. Eu indico pra eles, eles me indicam de volta e eu mantenho muito bem essas relações, né? Assim, eu sou boa de conectar as pessoas, você sabe disso, né? Então, eu sou boa de fazer essas conexões e eu tento fazer que eles façam de volta. Olha, se você tem um cliente que tem o meu perfil, vamos trabalhar junto. Não significa que... Eu sou muito específica, assim. Se você trabalha com mortgage broker, que é, né, financiamento, e eu sou corretor, o seu negócio é esse, o meu é esse, ninguém precisa pagar nada pra ninguém. Só o fato de eu poder dar pro meu cliente uma pessoa de confiança pra indicar, já é o pagamento em relação a isso. Então, essa é a relação que eu tenho com as pessoas, é de realmente reciprocidade. Então, ele tem a certeza que pode me indicar, que vai estar com o cliente, né, que vai estar tudo certo, e eu a mesma coisa. Então, são essas três... Eu acho que, assim, eu gero os meus leads, que a gente chama, né, os meus potenciais clientes, através dessas três fontes aí. E depois que tu faz toda essa fidelização, que eles se tornam realmente amigos, né, em muitos casos... Como é que tu faz para desenhar essa linha imaginária para dividir o que é profissional
do que é pessoal, porque tem gente que invade, acaba passando um pouco disso. Claro, tem muitas vezes que a gente abre essa porta, a gente realmente se torna amigo da pessoa, mas tem alguns casos que há um extrapolamento, né? Como é que tu faz pra contornar isso sem causar um desconforto para outra pessoa? Eu, na verdade, tive que aprender isso, assim, porque a vida de corretor é trabalhar 24 horas, né? E aí eu acabei pensando assim, nossa, como é que eu posso trabalhar e ao mesmo tempo ligar pro meu cliente pra eu saber como é que ele tá e ele não achar que eu tô ali ligando pra vender um apartamento pra ele, por exemplo, entendeu? Porque tem esse problema também, não é só de lá pra cá, é daqui pra lá. Às vezes você fica assim, não, eu tô aqui no Brasil, quero sair pra jantar com você. Poxa, será que ela tá querendo me vender ou será que ela quer ser minha amiga, entendeu? Então eu comecei eu sou muito natural, assim, eu sou muito espontânea. Sim. Então as pessoas quando me conhecem, eu já deixo tudo às claras e a gente vai conversando e vai colocando as afinidades assim à frente. Eu tenho clientes, por exemplo, que estavam me ligando às 10 horas da noite e eu simplesmente falei assim, olha, eu adoro você é um grande amigo, mas eu vou acabar não te atendendo se você vai me ligar para trabalho 10 horas da noite. Vamos manter assim um bom senso, né? Então, assim, eu comecei a botar o meu telefone só para tocar de 8 às 8. Então, assim, antes das 8 da manhã, pode me ligar que eu não vou atender. Eu faço isso também, porque, enfim, agora eu faço vídeo, vlog, todo mundo sabe que eu acordo cedo, então eles me ligam cedo. Mas eu boto meu celular ali no modo... Não disturb, né? De não perturbe. E ele só começa a tocar às 8 também, porque eu acordo cedo, eu acordo 5, mas entre as 5 e as 8 eu quero fazer as minhas coisas. Lógico, né? e a gente tem essa disciplina de acordar cedo, que a gente é bem parecido, pra poder, aquele tempo, produzir muito mais do que quando todo mundo tá acordado, né? Então, assim, eu tento responder meus e-mails todos antes das 8 da manhã, porque eu sei que se eu começar a responder às 8, você vai me responder de volta, daqui a pouco minha caixa tem 120 e-mails. Então, eu tento fazer tudo isso antes. Mas aí eu percebi que sim, eu comecei a pontuar. E aí os clientes entendem, sabe? Eu tenho um cliente que me ligou outro dia, ele falou assim, eu tô ligando, mas é só pra saber como você tá? Não é trabalho. Não é trabalho. Eu não posso ligar de trabalho depois das 8, então exatamente, não é trabalho. Então no final de semana, eu falei assim, eu só vou atender se não for trabalho. Porque assim, às vezes, como a gente faz administração dos imóveis também, e como no final de semana, geralmente, eles estão mais livres, né? Eles me ligam e falam assim, você sabe me dizer se minha pólice de seguro tá paga? Eu não vou saber, entendeu? Porque, apesar de eu ser a dona da empresa, quem cuida disso não sou eu, né? Então fica difícil de dar as respostas. Então, eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de deixar meu cliente sem resposta. Então, aí eu acabo, peraí que eu vou olhar e tal. E aí eu perco o meu dia de folga, digamos, né? De lazer, pra estar ali numa coisa que pode esperar até segunda-feira. Sim. Entendeu? Então, eu acho que vale mais esse bom senso, sabe? É lógico que numa emergência eu tô sempre disponível. Sim. Mas não entre as 8 e as 8. Mas a gente tá sempre disponível. Mas eu acho que é o bom senso mesmo. Sim. E o outro lado? Porque a gente tem um cliente que é muito bom e tem aquele cliente que extrapola demais e em muitos casos a gente tem que demitir o cliente. Já aconteceu? Eu já tive alguns clientes que eu tive que demitir, digamos assim, não da vida pessoal. Às vezes eu tenho clientes que eu demiti como cliente e continuam sendo amigos. Sim. Mas eu tive clientes que eram somente relação de cliente que passam dos limites. Eu acho que tem clientes que têm expectativas que não são reais. Sim. Né? Assim, ou que o imóvel vale muito mais do que ele realmente vale e ele quer vender. E aí você que não está fazendo o seu trabalho certo, na verdade ele não quer levar em consideração o mercado. O brasileiro tem muito isso. Até porque lá, assim, claro, existe um pouco... Eu acho que daí não só o brasileiro, mas todo mundo, né? O que é meu... Vale mais, mas lá por não ter esse sistema que existe aqui de poder comparar muito mais fácil, cria um pouco esse problema de assim, não, mas o meu vale mais. É difícil comparar lá, ou até o contrário, assim, no Brasil as pessoas têm mania de negociar $100 mil no imóvel. Isso não existe aqui. Então, assim, as pessoas querem botar uma oferta e falam, olha, mas vamos colocar uma oferta mais perto da realidade, que você vai perder o meu tempo, o tempo do corretor. Aqui tem muita gente envolvida numa transação e eles acham que eu que não tô querendo fazer meu trabalho. Sim. Aí eu acabo fazendo o que ele quer, mostro que ele tá errado, agora eu falo, você vai confiar em mim? Então vamos partir de uma outra forma, né? Sim. Eu tento... o que eu faço muito é me posicionar. Eu acho que eu já tô também num momento da minha carreira que eu posso escolher, não dizer que eu não vou trabalhar ou vou com algum tipo de cliente, mas escolher em que situação eu quero estar. Sim. Então se eu vejo que por exemplo, uma pessoa que quer vender um apartamento e ele quer vender 30% a mais do que vale o mercado, vai criar uma frustração dos dois lados. Ele vai achar que eu não fiz meu trabalho e eu vou gastar tempo e vai ser uma coisa desnecessária. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, o imóvel vale isso. Se você conseguir um corretor que
está disponível para listar ele por X mais Z, então pode ir com ele, eu vou te dar todo o apoio, faço a análise, se eu tiver um cliente para comprador, vou te indicar, mas eu prefiro que você crie expectativas com ele. Sim. Quando você estiver pronto para listar nesse valor, aí você pode me procurar. Sim. Então eu tenho esse tipo de pontuação que eu faço hoje em dia, Sim, sabe? Então, e eu só tento agregar a minha vida pessoal e profissional pessoas que realmente estão na mesma sintonia, digamos, né? Sim, entendi. E quando chega num limite, assim, que eu já tive clientes que estavam desesperados para vender um imóvel, que eu tô com uma oferta na mão, que eu gastei com foto, com marketing, com assistente, com tudo, e ele simplesmente desaparece. Então, assim, ele não tá sério, né? Então, eu tô 100% sério o tempo inteiro. Sim. E aí eu chego e falo pra ele, olha, a gente recebeu a sua oferta, você desapareceu, tô te mandando um e-mail pra avisar que eu tô tirando seu apartamento do mercado, ele tá livre pra qualquer outro corretor. Então, assim, a gente também tem que ter, né, esse tipo de respeito com o nosso trabalho. Sim, com o nosso tempo, né? E acho que os Estados Unidos te ensina a valorizar esse tempo. Muito, né? O tempo Muito. é dinheiro, né? Eu falo assim, a minha agenda, ela é assim, de 10 a 10 e 20 eu tô fazendo isso, de 10 e 20 então, assim, tudo meu é cronometrado. E aqui até as remunerações são muito por hora, né? O salário mínimo é por hora, o advogado cobra por hora, o contador ele vai cobrar pela quantidade de lançamentos que ele tem que fazer da tua empresa, então tudo é cronometrado, né? Exato. Então eu tento fazer a mesma coisa assim para cliente que me faz esperar. Eu tive um cliente que não, eu tô chegando aí. Na hora que ela chegou e me ligou, eu falei, olha, eu já fui embora. Porque assim, eu não tenho 2 horas pra ficar te esperando, entendeu? As pessoas... eu sinto que as pessoas tratam o corretor como um garçom de luxo. Que vai estar aqui pra te servir naquele momento que você quer. E na verdade não é isso. Existem corretores que fazem isso, ok. Isso aí é uma opção de cada um, mas não é o meu tipo de perfil, né? E tem muitos casos também que o cliente, ele vem pra cá de férias e ele tá no ritmo de férias e espera que a gente acompanhe esteja no mesmo de ritmo, férias, né? Ou tem clientes que falam comigo, me mostra aqui uma casa e tal, mas vamos passar ali no shopping pra eu comprar uma bolsa, vamos fazer. Eu falo, gente, eu não sou motorista, entendeu? Eu tô trabalhando. Sim. Até faço com alguns clientes, quando a gente programa uma tarde livre, entendeu? Mas não é que eu tenho esse tempo livre. Sim. Ou o cliente que liga e espera que eu atenda o telefone naquela hora e já acha que eu não vou atender. Gente, sabe, eu tenho uma vida... Eu não sou secretária particular daquele cliente. Eu tenho milhares de pessoas para atender o dia inteiro. Sim. Então, eu tento... Mas não é a maioria, né? Não. É bem... esporádico. Às vezes começa a ser assim e eu de forma até engraçada, eu vou pontuando o cliente, ele vai sentir, nossa, essa baiana aí é retada mesmo, deixa eu ir com calma pra não estressar, e aí a gente vai se adaptando, sabe? Eu acho que a maioria dos meus clientes conhece a minha personalidade e agrada, porque senão não tinha, né, tanto cliente, então... Thalita, a gente sempre, na última... Tu tá acompanhando meu podcast agora também, na última pergunta a gente tenta linkar o tema da nossa conversa, que hoje é atendimento e relacionamento com o cliente com sucesso. O que uma pessoa precisa ter para realmente ter sucesso na conquista, na fidelização do cliente, assim, na tua opinião? Bom, eu acho... Os pontos mais importantes. Eu acho que isso tem que ser... Primeiro de tudo, paciência. Porque você tá lidando com um outro ser humano que tá ali, que foi criado de outra forma, que tem outras expectativas, que tá, né, que às vezes aquele sonho, né, de comprar aquela, né, não vou nem falar o imóvel, mas o que seja, o serviço, é um sonho. Então você tem que entender que é uma expectativa e você tem que ter paciência para aquilo, né? Eu acho que o bom senso também é muito importante e o não julgar o conteúdo pela capa do livro, digamos assim. Então você não pode chegar já achar que aquele cliente, ele tá aqui perdendo meu tempo, não vai comprar nada. Eu aprendi muito isso trabalhando em loja. Você chegava com os clientes, né, que não estão vestidos como no padrão da loja ou de riqueza, que digamos que estão de chinelo, que estão de calça jeans, e são os que mais compravam, né? Sim. Então, eu lembro minha voz da minha mãe falando isso, e ela fala isso até hoje, sabe? Às vezes tem clientes que me procuram assim nas redes sociais, e eu sei que falam, nossa, mãe, será que isso aí... E a minha mãe trabalha comigo hoje, minha mãe mora aqui hoje, né? Então ela também trabalha. Inverteu. Ela é corretora também aqui comigo, e aí eu falo assim, mãe, mas olha, esse cliente aqui, eu não sei se vai dar. Ela, não, mas você não sabe, vai que ele tem um potencial. E acaba que ela tá girando várias coisas que, se não fosse por ela, talvez não giraria. Então, eu acho que não julgar, ter paciência e ter o bom senso de entender, né, entender o cliente. Expectativa e necessidade tem que estar alinhada com a realidade. Acho que são essas coisas que eu acho que vale pro sucesso aí da relação. Thalita, no futuro... eu quero entrevistar a tua mãe.
Ah, tá Pra bom. falar sobre negócios familiares, pra ver Pode como deixar. é que... Minha mãe é uma pessoa que faz tudo. Legal. Você vai se surpreender. Legal. Ela faz de tudo. É bem Legal. bacana. Thalita, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi Ai, obrigada a muito você. legal. Você sabe que eu sou tímida pras câmeras, mas até nem lembrava mais que elas estavam aqui. Obrigado. E a quem ouviu também, obrigado pela audiência. Todas as quintas-feiras no iTunes, Google Play e SoundCloud a gente tem essas conversas, sempre trazendo uma pessoa para passar a sua experiência também. E eu comecei a fazer agora as terças-feiras, a terça-feira relâmpago, que são pensamentos rápidos sobre empreendedorismo, investimentos e desenvolvimento pessoal. Obrigado a quem nos acompanha e até mais.